A paz do Senhor, meus amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui, vamos começar hoje a nossa sexta aula, né? Graças a Deus, já quero agradecer a você que tem me acompanhado até aqui, né? Espero que você esteja aprendendo, que você esteja sendo edificado. E meus amados irmãos, a aula de hoje ela está imperdível, né? Eu estava aqui terminando agora de preparar, já estava ansioso para dar essa aula para vocês. Por quê? Porque é sobre os sinais da volta de Jesus, né? Hoje nós vamos ver que até o nosso presidente, né, o Bolsonaro, ele já foi lá em Israel, já autorizou, né, a construção do terceiro templo, já assinou lá. Vou mostrar para vocês o site, vou mostrar para vocês as fotos. Vou mostrar que os utensílios para o terceiro templo já estão todos prontos. Vou falar para vocês o que é o terceiro templo, né? Quem que vai construir ele, né? Então tudo isso nós vamos falar na aula de hoje, né? Então eu peço que você já curta aí esse vídeo, também que você esteja compartilhando, porque eu tenho certeza, né, que tem pessoas que estão precisando ouvir isso, né? Muitas pessoas hoje não estão percebidas para aquilo que está acontecendo, né? Enquanto a gente está brincando de ser crente, Satanás ele não brinca de ser Satanás. Ele está todo o tempo trabalhando. Tudo isso que tem acontecido no cenário mundial, pode ter certeza, né, que já é Satanás preparando o território para o anticristo. E hoje nós falaremos então sobre os sinais da volta de Jesus. Tudo isso que está acontecendo já são sinais. Né, estamos vivendo aí uma pandemia, né, se nós lemos lá em Lucas, no capítulo 21, vai falar sobre as epidemias. Né? Agora, mês passado, se não me engano, mês retrasado aqui em Roraima, tivemos um terremoto. E Mateus 24 fala, 24:7, terremotos em vários lugares. Tudo isso são sinais da volta de Jesus. Mas hoje eu vou compartilhar, não todos eles, porque são muitos, mas vamos, né, principalmente olhar para o povo de Israel. Nós sabemos que, assim como está mostrando essa figura, né, ali tem um relógio. Né, o relógio ele já está, se vocês forem ver aquele relógio ali, olha só, ele já está batendo, olha, ali está 4 para meia-noite. A Bíblia fala que Jesus ele vem como um ladrão. Né, na meia-noite chegou o noivo, a parábola das virgens. Né, então, se vocês fossem ver, com certeza já andou mais. Eu acho que já estaria já no 11h59 ali para Jesus voltar. Só falta isso aqui, né? Não falta mais nada. E hoje, né, nós vamos estar aprendendo então sobre a volta de Jesus. Né? Então eu te agradeço, você que tem me acompanhado até aqui, né? E nós continuamos orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Então vamos passar, temos bastante coisa para ver hoje, né? E eu peço a você, olhe até o fim, você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa e você vai ser edificado através dessa aula de hoje. Amém, meus irmãos? Então vamos começando aqui, né, os sinais da volta de Jesus. A primeira coisa que eu já quero passar para vocês, né, para todos nós, é o que está falando aqui, ó. Jesus, né, quando ele estava instruindo os seus discípulos, ele falava que a gente deve olhar para a figueira. E quem que é a figueira? Né? Se nós vamos ver desde o começo da Bíblia, toda vez que a palavra do Senhor nos fala em figueira, a figueira é o povo de Israel. Então o povo de Israel, ele é o sinal profético para nós hoje. Sempre que nós quisermos ver o que vai acontecer, nós devemos olhar para a figueira. E olha só o que Jesus fala aqui em Mateus 24:32. Aqui, né, tem uma imagem da figueira, né, mas essa figueira simboliza o povo de Israel. Fala assim, ó, a palavra do Senhor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Quando que os ramos da figueira se renovaram? Né? Começou ali no dia 14 de maio de 1948. Foi o que? O ressurgimento da nação de Israel. Né? Já tem aí mais de 70 anos que se passaram já, então os seus ramos já se renovaram, as folhas já brotaram. Né? Onde Ezequiel falar sobre
o vale de ossos secos, que também simboliza o povo de Israel, né, nós podemos ver ali que hoje, né, já está aquele exército, já está de pé. Falta apenas o Espírito, que nós falaremos mais para frente sobre isso. Mas a primeira coisa, a figueira é o povo de Israel. E olha só, vamos passar mais um slide aqui. A primeira coisa, eu já queria ler um versículo para vocês. Olha só, vamos ler aqui na Bíblia, 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Olha só como é interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 3. Olha só, meus irmãos. Quando andarem dizendo paz e segurança. Olha só o que vai acontecer. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paz e segurança. E olha só, se nós olharmos lá para o povo de Israel, olha só o que começou a acontecer do ano passado para cá. Né, aqui ainda era o presidente, o Donald Trump, né, já não está mais, né, agora já passou, né, o seu comando lá para o Joe Biden, mas ele no ano passado, o que ele fez por várias vezes? Acordos de paz. O que a Bíblia fala? Quando andarem dizendo paz e segurança, acordos de paz. Olha só, começou os acordos de paz, o primeiro deles, de acordo de paz com Israel, foi entre Israel e os Emirados Árabes, no dia 13 de agosto. Né, aqui até eu peguei a matéria aqui da Agência Brasil, né, coloquei o site aqui para os irmãos, né, para estar comprovando. Né, então aqui está falando sobre o primeiro acordo de paz que aconteceu. E vários outros acordos ainda vão acontecer. Nós sabemos que hoje existem mais de 70 nações que são inimigas de Israel. Mas o que o anticristo vai fazer? Até eu já vou ler esse versículo para vocês. Está lá na profecia das 70 semanas de Daniel. Fala assim, ó, Daniel 9:27, falando sobre as alianças, sobre os acordos de paz. Olha só, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. O Donald Trump, ele não é o anticristo, né? Mas isso são sinais daquilo que está acontecendo. Já está prefigurando aquilo que o anticristo vai fazer. O anticristo vai ser um líder que ele vai fazer acordo de paz. Aqui como fala, ó, ele, quando fala que ele, versículo 27 de Daniel 9, ele aqui que fala é o anticristo. Ele vai fazer firme aliança com muitos por uma semana. Olha só as alianças que já estão acontecendo. Então tudo isso são sinais da volta de Jesus. Também já vou adiantar um pouquinho o filme, né, para vocês aqui. Lá em Apocalipse, no capítulo de número 6, quando fala do primeiro cavalo, o cavalo que cor ele é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, dos 7 selos, é um cavalo branco, que simboliza o quê? A falsa paz. Olha só, meus amados irmãos, tudo está se encaixando. Então vemos ali, o primeiro acordo de paz foi com Emirados Árabes. Vamos passando aqui. Olha só, o segundo acordo de paz de Israel foi com Bahrein, segundo país que não tinha relações e agora tem relações com Israel, acordo de paz. Vamos passando. Terceiro acordo de paz entre Israel e Sudão no dia 23 de outubro de 2020 e não parou por aí. Olha só, quarto acordo de paz entre Israel e Marrocos, e além desses, já fez há muitos anos atrás, Israel já fez acordo de paz com o Egito, foi em 79, se não me engano, mas eu não tenho certeza. E além disso, já existem 5 países que estão também querendo já fazer acordo de paz com Israel. Né? Se nós formos ler essas matérias que eu coloquei aqui, inclusive essa da CNN, né? Se você for ler toda ela na íntegra, depois eu posso até deixar, eu vou deixar o link para você dessas matérias, para você olhar como já tem mais países querendo fazer acordo de paz com Israel. E tudo isso é o quê? É os sinais da volta de Jesus. Né? Nós temos que olhar para Israel. Né? O Israel, ele é o sinal profético para nós. Vamos passando aqui, mais para frente. A segunda coisa, meus amados irmãos, isso aqui é muito interessante. Né? Nós devemos, né, eu quero, né, explicar para vocês aqui em breves minutos sobre os templos que já tivemos lá em Israel. Por quê? Porque o templo é muito importante. O anticristo, quando ele começar a governar, a primeira coisa que ele vai fazer, após fazer aliança com muitos, ele vai reconstruir
o templo lá em Jerusalém. Mas que templo é esse? Se nós formos ver lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, Deus mandou Moisés construir a tenda do tabernáculo, né? Tinha ali aqueles vários utensílios, tinha a pia, né, onde ele se lavava, tinha o altar do holocausto, a pia de bronze. Quando entrava, tinha ali a mesa dos pães da proposição. Na esquerda ali tinha um candelabro, mais à frente tinha o altar de incenso, depois tinha o véu que separava o lugar santo dos santos, e mais à frente lá tinha a Arca da Aliança, né, onde ficavam ali os 2 querubins em cima do propiciatório, onde Deus falava com Moisés ali, dando direções para o povo. Mais para frente depois, nós vemos que o rei Davi, ele teve o desejo no seu coração de construir um templo para Deus. Ele fala, olha, nós moramos em casa, nós temos tudo e Deus não tem um templo. Deus até gostou da ideia dele, mas falou, olha, você vai juntar os utensílios, mas não vai ser você que vai construir. Quem vai construir vai ser o seu filho, que foi o rei Salomão. Mas Davi, ele pegou todos os utensílios. E quem construiu o primeiro templo de Israel está aqui, ó. O primeiro templo de Israel, ele foi construído por Salomão, né? Tá lá em 1 Reis, do capítulo 5 até o capítulo de número 8. Depois, se você quiser ler, né, tiver curiosidade, vai lá e leia um pouco sobre o templo de Salomão. Só que nós sabemos depois que esse templo ele foi destruído. Por quem? Por Nabucodonosor. Né? Nabucodonosor ali, que ele é o cabeça da estátua de ouro de Daniel. Também mais para frente eu vou falar sobre a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, o pé de ferro misturado com barro, que era aquela estátua, o simbolismo da Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, a Roma revivificada. Vamos falar sobre isso, fique tranquilo. Mas só para nós entendermos, o cabeça de ouro, que era Nabucodonosor, ele destruiu o primeiro templo de Salomão. Né? Ele teve 3 investidas contra o povo de Israel, né? Foi em 605, em 597 a.C. e depois, por último, em 586. Daí, nessas investidas, ele destruiu os muros, né? Destruiu os muros da cidade e também destruiu o templo. Depois, o povo começa a retornar do exílio babilônico, né? Retornam também, eles são levados em 3 levas e retornam em 3 levas. A primeira leva foi com Zorobabel. E aqui está, ó, Zorobabel, ele reconstrói o segundo templo. Depois vem Esdras, né, que restaura a adoração, né, que tem aquele reavivamento. E por último, a última leva com Neemias, que reconstrói os muros de Jerusalém. Pois bem, o segundo templo, o que aconteceu com esse segundo templo? Ele é de Zorobabel e também de Herodes, porque na época de Jesus, ali Herodes ele pegou e melhorou. Ele fez, né, algumas obras do templo. Mas o que acontece? Se você lembra que Jesus falou que quando os discípulos olharam o templo e ele falou que não restaria ali pedra sobre pedra, o que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, está aqui, ó, em 70 depois de Cristo, teve um imperador, né, que é chamado Tito. O que Tito fez? Tito ele entrou em Jerusalém e ele destruiu com o templo. Né? O templo, onde era o templo aqui de Salomão, o primeiro templo, onde foi o segundo templo de Zorobabel, né, que foi reformado por Herodes, esse imperador Tito, em 70 depois de Cristo, ele destruiu o templo. O que sobrou do templo hoje, irmão Rodrigo? Hoje só temos do templo o Muro das Lamentações. Tá indo muito rápido? Eu me empolgo aqui, irmão. Diz assim, irmão, dá uma segurada aqui dentro do mundão. Mas vamos, né? Depois você olha de novo, você volta de novo. Tiver dúvida, como eu falei para os irmãos, perguntem, né? Coloquem em seu comentário. Irmão, eu tenho dúvida desse templo, do primeiro templo, segundo templo. Tem como dar uma aula para a gente só sobre templo? Com certeza, né? Vai ser um prazer, né? Falar sobre o tabernáculo. Eu amo falar sobre o tabernáculo, amo falar sobre os utensílios. Cada um tem um significado, todos apontando para Jesus, né? E com certeza vai ser uma bênção. Amém? Então, voltando aqui, nós vamos ver depois uma imagem mais para frente, mas só para nós entendermos hoje aonde era o templo, tanto o templo de Salomão quanto o templo de Zorobabel, hoje não tem nada naquele lugar. Nós vamos ver a foto lá. O que tem lá? Hoje lá tem o Domo da Rocha. Nós vamos ver o que é o Domo da Rocha, por que ele foi construído, e nós vamos ver também que ele é um local sagrado hoje para os muçulmanos. Vamos ver isso agora já mais para frente, ainda hoje. O que vai acontecer? Isso que eu quero trazer para vocês, ó. O anticristo, quando ele começar a governar, ele vai fazer aliança e vai reconstruir
o templo. E o que acontece? Nós vamos ver hoje nessa aula que já está tudo preparado para a reconstrução desse templo. Vamos ver, vamos passando aqui, olha só. A primeira coisa, né, uma coisa que nós temos que é muito bom, como eu falei para vocês, a gente vai estudar Apocalipse e às vezes esquece de estudar o Gênesis. E a gente não vai entender. Minha sogra falou, não lê o livro de trás para frente. Começa lá do começo. Então a primeira coisa, né, nós temos que entender desde o Gênesis. Por que a gente tem que entender tudo? Olha só. A primeira coisa, o local do templo é um local sagrado. Quem escolheu o local do templo, irmão Rodrigo? Foi o próprio Deus. Né? O próprio Deus escolheu o local aonde seria a construção do templo. Olha só, o que Deus fala ainda lá no comecinho, lá em Gênesis, no capítulo 22, né, quando Deus está falando aqui, Gênesis 22, ele está falando com Abraão, quando Deus pede o sacrifício, Isaque em sacrifício. E olha só o que Deus fala para Abraão. E disse, toma agora teu filho, né, o Isaque, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te aonde? A terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então Deus, quando ele pediu que Abraão sacrificasse Isaque, qual foi o local que Deus escolheu? Foi um monte na terra de Moriá. E hoje nós conhecemos esse local como o Monte Moriá. Vamos seguindo ainda. Olha só o que mais a Bíblia fala. Segunda coisa, olha só como esse Monte Moriá ele é importante. Agora nós temos que já passar lá para 2 Crônicas, no capítulo 3, versículo 1, que também vai falar sobre o Monte Moriá. O que fala em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1? Fala assim, ó. E começou Salomão, aqui já na época do rei Salomão, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor. Como eu falei para vocês, Salomão foi aquele que construiu o primeiro templo em Jerusalém. Olha só, Salomão começou a edificar o primeiro templo, que foi o que ele construiu, aonde? Em Jerusalém. Mas em que lugar? Olha só, no Monte Moriá. A terra de Moriá, no Monte Moriá. Aonde? Onde o Senhor lhe aparecer, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Então vocês veem, meus amados irmãos, que esse local da construção do templo não foi escolhido pelos homens. Foi o próprio Deus que escolheu aquele lugar para ser o local do templo. E vamos seguindo. Olha só o que aconteceu. Como eu falei para vocês, hoje, aquele local lá ele foi destruído em 70 depois de Cristo, pelo imperador romano Tito. Hoje só sobrou lá o Muro das Lamentações, nós vamos ver. Mas o que aconteceu? Você sabe que os muçulmanos, né, o nosso Messias é Jesus Cristo. Para os muçulmanos, não. Quem que é o Messias dos muçulmanos? É Maomé. Né? Tanto é que eles têm o Maomé como aquele que trouxe uma nova revelação além da Bíblia, que é o quê? O Alcorão. Né? Os muçulmanos eles seguem o Alcorão, as suras, né, que eles chamam, que é as leis que tem no Alcorão. Quem que escreveu o Alcorão? Foi o profeta chamado Maomé. Mas sabe o que é mais interessante? É que eles acreditam que o Maomé ele foi levantado para os céus assim como Jesus. Né? Se você for lá no Google e ler, procurar sobre a história de Maomé, como que ele morreu, vocês vão ver que eles acreditam que ele não morreu. Eles acreditam que ele foi assunto ao céu. E aonde que eles falam que Maomé foi assunto ao céu, que ele subiu ao céu? Olha só, bem lá no local onde foi construído o Templo de Salomão, onde hoje não existe mais, bem lá no meio, eles falam que é ali que Maomé subiu ao céu. E o que eles fizeram naquele lugar então? Um templo, que é conhecido como o Domo da Rocha, ou a Mesquita de Al-Aqsa. Está construída onde? No local ali onde era o Templo de Salomão. Então esse local hoje, ele é sagrado para quem? Ele é sagrado tanto para os judeus quanto para os muçulmanos. E o que vai acontecer? O anticristo, quando ele fizer aliança, ele vai fazer uma aliança entre judeus e muçulmanos e através
não sei como que ele vai conseguir, mas ele vai o quê? Vai tirar o Domo da Rocha de lugar e vai reconstruir o templo ali em Jerusalém, no Monte Moriá. Olha só que está aqui, ó. Cúpula ou Domo da Rocha. Para os muçulmanos foi desse ponto que Maomé ascendeu aos céus. E ele foi erguido quando? Em 691 depois de Cristo. Eu tenho aqui, ó, para os irmãos verem, aqui, meus amados irmãos, essa imagem aqui que eu peguei para vocês aqui, ó, ela é lá de Jerusalém. Lá de Jerusalém. Vocês já devem ter visto lá em Jerusalém, onde aparece aqui, ó, a cúpula, o Domo da Rocha. Isso aqui é feito de ouro. O que é esse quadrado aqui, ó? Esse quadrado aqui, ó, tá aparecendo aqui, é o que? Esse aqui é o Monte Moriá, e esse espaço aqui, ó, é onde foi construído o Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi construído aqui. Zorobabel, aí vieram os babilônios, destruíram. Zorobabel reconstruiu e depois o imperador Herodes, ele reformou e melhorou o templo. E o que eu falei para vocês? Aí depois lá em 691 veio Maomé e dizem eles, né, que com certeza não aconteceu, mas eles falam que Maomé subiu do céu daqui, ó. E o que acontece? Aí eles construíram o Domo da Rocha, que é o quê? Que é o lugar sagrado para os muçulmanos. O anticristo, quando ele começar a governar, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir tirar esse templo, que eu não sei como, mas vai ser uma aliança que ele vai fazer, como eu já falei para vocês, uma aliança que ele vai fazer. Ele vai retirar esse local daqui e vai reconstruir o terceiro templo, aonde? No Monte Moriá. O que sobrou hoje do templo? Apenas isso aqui, ó. Esse aqui é o que? É o muro do templo. E é conhecido como o Muro das Lamentações. Né? Várias pessoas vêm aqui, até já tem pessoas aqui que eles oram, né? Colocam as mãos lá. Muitos colocam ali o seu pedido de oração. Né? E é a fé das pessoas, né, que estão ali. Por quê? Porque é o local que sobrou hoje. Só sobrou apenas o muro, né? O muro oriental ali do templo. É só isso que sobrou. Mas o anticristo ele vai reconstruir o terceiro templo. Amém? Vamos passando aqui. Olha só como eu falei para vocês que essa aula tá imperdível, meus amados. A gente não pode perder. Então, né, e também um detalhe que eu estou cuidando é para colocar aqui, ó, aonde que eu pesquisei, né? Porque não adianta, é como eu falo para vocês, não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa e não comprovar, não. A gente tem que comprovar, né? Se fala alguma coisa, comprova, né? Coloca aqui, ó, da onde que foi aqui. Esse aqui ele é do site lá do Guia-me. Na terça-feira, foi feito dia 2 de abril de 2019, às 9h44 da manhã. O que essa reportagem está falando? Vamos ler aqui que ela está explicando. Ó. O presidente Jair Bolsonaro, né, o nosso presidente aqui, juntamente do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expressou claramente seu apoio à soberania israelense sobre Jerusalém, inclusive na Cidade Velha, quando visitou o Muro das Lamentações. Muito bem. Um dos locais mais sagrados do judaísmo, como a gente viu no slide anterior, junto ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O governante brasileiro, olha só, aqui está o mais interessante que eu queria passar para vocês. O governante brasileiro expressou seu apoio a quê? Você consegue ler aí? A construção do terceiro templo na cidade que é considerada eterna, indivisível capital israelense, que é onde? Em Jerusalém. Né? Então aqui o nosso presidente, assim como vários presidentes já escreveram lá, ele está aqui, ó, assinando o seu apoio à construção do terceiro templo. Né? Então só para vocês verem, né, como as coisas estão aceleradas, como as coisas estão avançadas. Né? Muita gente não está percebendo o que está acontecendo, mas o cenário mundial, meus irmãos, já está tudo pronto. Né? Está tudo pronto para a volta de Jesus. É como eu falei, o relógio ali ele falta segundos, né, para bater a meia-noite. Então, se prepare. Você está preparado? Como é que está a tua vida espiritual? Você está pronto para se encontrar com Jesus? Se ele vier agora, nesse dia que você está aí olhando esse vídeo, você está preparado? Não? Então, meu amado, né? Se arrepende, muda de vida. Se você já aceitou a Jesus, glória a Deus. Não aceitou a Jesus ainda? Aceita Jesus, né? Confessa a Ele, se confessares, né? O que a Bíblia fala, se a gente confessar Jesus com a nossa boca, nós seremos salvos. Aceite a Ele, né? Fale, Jesus,
eu entrego a minha vida para o Senhor. Por quê? Porque a vinda dele está mais próxima, cada vez mais próxima. Olha só, mais coisa aqui. Aqui, ó. A reconstrução do terceiro templo. Vamos ver aqui. O que mais a Bíblia fala? Ó. Ninguém de nenhum modo, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Primeiro, o que é apostasia? Abandono da fé. E se eu perguntar para você, quantas pessoas você não conhece que não abandonaram a fé? Que não estão afastadas de Deus? Muitas pessoas. O que é isso? A apostasia é um dos sinais da volta de Jesus. Então primeiro tem que vir a apostasia. Para quê? Para ser revelado o homem da iniquidade. Quem que é o homem da iniquidade? O anticristo. Quando fala que o homem da iniquidade é o anticristo. E também fala aqui, ó, o filho da perdição, o próprio, o anticristo. Olha só o que ele faz, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele vai se opor contra todo o sistema que falar de Deus. Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se aonde? No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Se ele vai sentar no santuário, que é o que? O santuário de Deus, que é o templo, o que ele precisa? De um templo. Por isso que ele vai o quê? Querer reconstruir o templo. Nós vamos ver mais para frente falar sobre isso, né, que no começo ele vai fazer aliança com os judeus como se ele fosse o próprio Messias. Por quê? Porque os judeus até hoje, eles ainda aguardam a vinda de Jesus. Por que vocês acham que os judeus querem reconstruir o templo aqui? Porque eles acham que aquele que vai vir vai ser o Messias, que na verdade não vai ser o Messias, vai ser o anticristo, mas ele vai operar sinais como se fosse o próprio Messias. Só que no meio da semana, né, na semana profética, da 70ª semana, ele vai quebrar a aliança e vai querer assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Nesse momento, então, os judeus vão reconhecer que aquele que eles estavam ali achando que era o Messias não é o Messias e vai começar a maior perseguição que já aconteceu em toda a história. Né? Então aí o anticristo vai juntar todos os exércitos do mundo e vai começar a perseguir o povo de Israel. Durante o quê? Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Porém, no final dessa perseguição, a igreja desce juntamente com Jesus Cristo para o que é chamado e conhecido de Batalha do Armagedon. Mas vamos estudar mais para frente sobre isso. Só para adiantar aqui um pouco para vocês, abrir um parênteses. Mas aqui então, ó, aqui está, né, nós vamos ver depois, mais para frente no final, um vídeo, né, desse senhor, que esse senhor aqui, ele é lá do Instituto do Templo. Né, os judeus, eles criaram o Instituto do Templo para quê? Para juntar finanças para a reconstrução do terceiro templo. E aqui está uma réplica, ó, uma réplica de como era o templo, que é o que eles vão construir lá. Hoje está o que aqui? O Domo da Rocha. Mas ele estava mostrando aqui, né, para o nosso presidente, aqui está o presidente, aqui está o seu filho, o Flávio Bolsonaro, né, aqui está o ministro de Relações Exteriores, né, mais algumas pessoas da comitiva, né, e aqui esse senhor que ele é do Instituto do Templo, né, o senhor é judeu, ele estava demonstrando, né, sobre como que é o templo, mostrando a maquete do templo. Amém? Vamos passando. Outra coisa que eu queria passar para os irmãos aqui, os utensílios, né? Como eu falei para vocês, né? Quando Deus mandou Moisés fazer todos aqueles utensílios. E hoje, isso aqui, ó, essa aqui é a maquete, né? Onde estava o nosso presidente ali, sentado aqui, vendo a maquete de como vai ser o templo. E aqui já tem todos os utensílios, já estão preparados, né? Os instrumentos musicais, como era no tempo de Moisés, eles fizeram. Aqui a roupa sacerdotal já está preparada, já está pronta, né? A roupa do sumo sacerdote para ser usada. Aqui também, ó, essa aqui é o candelabro ou a menorá de ouro. Ela está aqui pertinho ali do Muro das Lamentações, né? Vamos passando aqui. Tem um vídeo aqui bem curtinho sobre ela aqui, ó, a Golden Menorá, né? Essa aqui, ó, a menorá de ouro. Ela é colocada em um pequeno pedestal de pedra em frente ao Muro das Lamentações e é protegida por um vidro à prova de balas
ela mede mais de 2 metros de altura e é folheada a 43 quilos de ouro. Né? Então vocês pensam quanto, né, já não gastaram para fazer essa menorá de ouro. E já está o quê? Já está pronto. Né? Aqui já está pronto o utensílio aqui. Já está pronto. Tem um pequeno vídeo aqui, né, para passar para os irmãos aqui, né, falando sobre a menorá, né, aqui mostrando ela mais de perto aqui. Né, os irmãos podem ver com os 7 pedestais. Já está tudo pronto, de ouro. Né? Eu nem sei quanto não deve dar em dinheiro. Né? Se a gente for olhar uma aliança para uns amigos nossos ali, e era 10 gramas de ouro e estava quase R$2.000. Agora pensa, 43 quilos de ouro. E já está aqui, ó, já está preparada, né? Lá em Jerusalém, eles já têm ela pronta, bem próximo ao Muro das Lamentações. Para quê? Para quando for reconstruído o terceiro templo, eles já têm todos os utensílios prontos, né? Já está tudo preparado. Assim como eu e você devemos estar preparados. Por quê? Porque isso aqui vai acontecer. Isso vai acontecer, já está lá. Ó. Aqui agora vamos... Né, já era um vídeo curto. Vamos passando aqui, ó, outra coisa. Né, lá no site, se vocês quiserem olhar, no site da CPAD News. Essa reportagem eu acabei de olhar agora, meia hora atrás, um pouco mais. Né, está aqui, ó, lá no CPAD News. Fala sobre o candelabro, que é o que nós vimos, acabamos de ver, e o azeite, eles já estão prontos para o quê? Para o terceiro templo. Olha só, já estão prontos. E se nós formos ver na reportagem, eu estava lendo ali, depois se vocês quiserem também, olhem lá, procurem, né, se informem e vejam, né, que era todo um processo para fazer esse azeite. Eles não conseguiam fazer há muitos anos. E agora já conseguiram fazer. Inclusive, se não me engano, eles querem agora já acender o candelabro lá no dia 29 de dezembro desse ano. Eles já querem fazer isso já no dia de Hanukkah, né, na festa das luzes. Eles já querem acender o candelabro, né, para vocês verem como tudo está preparado. Vamos seguindo aqui. Outra coisa aqui, ó, mostrando aqui os utensílios, a maquete nós já vimos, né, aqui as harpas, os chofares, todos aqui também nós estamos vendo aqui, ó, eles já catalogaram os levitas. Vamos passar o próximo, que nós vamos ver. Olha só essa coisa aqui também, meus amados, isso aqui é muito interessante. Ó, levitas para o trabalho no templo. Nós sabemos lá que quando Deus foi escolher aqueles que deveriam trabalhar no templo, Deus escolheu uma das 12 tribos de Israel. Né? São lá as 12, Ruben, Simeão, Levi, o Judá, o Issacar, o Zebulon, o Gade, o Azer, o Dão, o Naftali, o José e o Benjamim. Só que para trabalhar no templo, Deus escolheu a tribo de Levi, os levitas, né? Eles que eram aqueles que deveriam trabalhar no templo, né? Por quê? Porque tudo para Deus é organizado. Mas olha só o que é interessante, ó. No dia 20 de agosto de 2013, né, alguns anos atrás, mas não tão distante, após mais de 1950 anos, ocorreu em Israel a cerimônia preparatória para a retomada do sacrifício perpétuo, que era feito diariamente pelos judeus. Foram selecionados jovens que descendem da antiga tribo de Levi, sendo os mais comuns os nomes, né, Levi, Levine, Levental, Levinson e Cohen. Então aqui, ó, os levitas todos já foram catalogados. Né? Os judeus, eles têm esse costume de conhecer as gerações de 10, 20, 30, 40 gerações. Nós vemos ali quando vamos ler o livro de Mateus, né, quando logo no começo começa a falar as 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações. Quando lemos em Crônicas, né, a gente começa a buscar desde o comecinho. Né, o próprio livro de Mateus, ele pega lá desde Adão e vai indo até chegar em Jesus. Né, vai passando pela tribo de Judá e vai indo até Davi até que chega em Jesus. Então os judeus, eles são assim, eles conhecem a descendência deles. E eles já pegaram o quê? Hoje eles já viram todos aqueles que são da tribo de Levi e já estão o quê? Ensinando eles como que eles devem trabalhar no templo. E já começaram aqui, ó, a fazer a retomada do sacrifício perpétuo que era feito diariamente pelos judeus lá no passado. Vamos seguindo aqui, meus amados. Ó, os sacerdotes, né, aqui está o sacerdote escolhido,
escolhidos tiveram as primeiras aulas sobre como usar as suas roupas, né, aprendendo aqui a usar as vestimentas sacerdotais, roupas especiais, seguindo os requisitos bíblicos e como executar os rituais na tradição dos levitas originais. Então o que? Eles estão ensinando os levitas como que era lá no tempo de Moisés. Então eles já estão aprendendo tudo assim como Moisés ensinou, eles estão sendo ensinados também para voltar a fazer o sacrifício, as ofertas. Vamos seguindo. E agora aqui também outra coisa, né, que também é muito interessante, muito importante para nós, é esse animalzinho aqui, ó. Esse animalzinho. Mas, irmão Rodrigo, por que ele é tão importante? Vamos ler aqui na palavra de Deus, lá em Números, no capítulo 19, versículo 2, nós vamos ver o que é a importância da novilha vermelha. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Aqui quando Deus deu ordem lá para Moisés, né, quando ele estava construindo a tenda do tabernáculo ainda. Olha só o que Deus falou para Moisés. Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva ou vermelha, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto o jugo. Então a primeira coisa, a importância dessa novilha. Para que serve essa novilha? Vamos ler lá, ó, Números, no capítulo 19. Nós lemos o versículo 2, mas eu quero aprofundar um pouco mais, como eu sei que você gosta muito de Bíblia, né? Você é estudioso. Olha só o que fala aqui, ó. Número, nós lemos apenas o versículo 2 aqui, né? Eu vou ler aqui para vocês o versículo 3 e o versículo 4. Olha só. O que tem que fazer com a novilha? Entregá-la-eis a Eleazar, que era quem? O sumo sacerdote na época. O sacerdote, este atirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Né? Imolada tem que ser degolada. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. Meus amados irmãos, para que serve essa novilha então, a novilha vermelha? O sacerdote, após ele construir o templo, ele tem que pegar a novilha vermelha, degolar ela, tirar o sangue e queimar ela. A cinza da novilha vermelha, ele tem que misturar ela com água e a cinza dela serve para a purificação dos utensílios do templo. Os utensílios do templo não podem ser usados se eles não forem purificados pela água com a cinza da novilha vermelha. Mas o que isso interessa para nós, Rodrigo? Sabe o que interessa? É porque já fazia mais de 1950 anos que não nascia uma novilha vermelha perfeita. Essa novilha, ela não pode ter mancha nenhuma. Ela tem que, se ela tiver um pelo, olha só como que é. Se ela tiver um pelinho, um desses aqui, ó, que não for vermelho, ela já é descartada. Ela não pode ter mancha nenhuma no corpo inteiro. E por mais de 1950 anos não tinha nascido essa novilha. Não tinha nascido. Só que o que acontece? Agora eles conseguiram fazer com que nascesse a novilha vermelha. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Lá no site. Essa aqui eu tirei dia 12 de agosto de 2020. Essa matéria aqui, ó. Lá no Notícias Gospel. Tá aqui. E aqui tem um vídeo também no YouTube. Lá do Instituto do Tempo que eu vou passar para vocês. Mas olha só. Vista como sinal do fim dos tempos, novilha vermelha está pronta para sacrifício, dizem os judeus. Eu te pergunto, o que mais que falta agora? Fala para mim. O que está faltando para o governo do anticristo? Só falta uma coisa. Sabe o que falta? O arrebatamento da igreja. Só falta nós sermos arrebatados. A partir do momento que a igreja for arrebatada, já está tudo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, tem até o vídeo aqui da... Ver se ele vai aparecer aqui. Né? Eu tenho até o vídeo aqui da novilha vermelha. Olha só. Aqui tá ela, ó. A vaquinha, ó. Essa aqui, provavelmente,
né, talvez seja ela a que vai ser sacrificada quando no sacrifício lá no templo, né, para a purificação do templo. Então ela não pode ter mancha nenhuma vermelha, nenhuma mancha que branca ou qualquer outro pelo, ela tem que ser totalmente vermelha, né? Ele já tem até, inclusive, não tem nenhuma, ele já tem 2 exemplares, né? Já conseguiram reproduzir 2 novilhas vermelhas lá que eles já separaram, já estão separadas lá no Instituto do Templo. Para quê? Para ela ser queimada e purificar os utensílios do templo, né? Então já está aqui, até eu peguei esse site lá do Templo Instituto, né? Aquele Instituto do Templo, e ele já tem então a novilha vermelha preparada. Então é mais um sinal da volta de Jesus, né? Já está tudo pronto, né? Jesus já está às portas. Vou passar aqui também para os irmãos, né? Mais um vídeo aqui, né? Esse vídeo, como eu falei, esse vídeo eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né? Porque ele é muito importante, né? Para todos nós que aguardamos a volta de Jesus. E olha só o que esse vídeo fala. Esse vídeo é dos pessoal do Instituto do Templo, né? Eles têm um site, você pode pesquisar, né? Instituto do Templo, você vai ver todas as informações sobre ele. Então nós vamos ver agora o senhor aqui que é o responsável. Deus tem nos dado uma missão muito importante. Qual que é a missão? Vá, meu povo Israel. Para o templo, as pessoas trabalhando, tudo antes da construção completa do templo, então eles já estão construindo todos os utensílios, né? O candelabro, é um trabalho muito bonito, né? Nós vemos aí eles fazendo isso. Agora a segunda parte também, os instrumentos musicais, as harpas, né? Como que era na época de Moisés, né? Tudo com detalhe, né? Foi tudo mais perfeito possível. As réplicas, né, para o templo. As roupas também dos rabinos, né, tudo já está. A fiação das roupas. Eu vou deixar para os irmãos, eu vou deixar depois para vocês aqui o link desse vídeo. Né, ele tem 8 minutos, né, para não ficar tomando o teu tempo, né, mas meus amados irmãos, né, o que eu queria falar para vocês, tudo já está pronto. A volta de Jesus, ela se aproxima, né? Com certeza nós somos a geração do arrebatamento, né? Então eu peço a você, né, continue se consagrando, continue buscando ao Senhor, porque muito em breve o nosso Senhor vai vir buscar a sua igreja. Amém? Eu te agradeço por você ter nos acompanhado até aqui, né, que eu peço que o Espírito Santo continue se revelando para você, te dando discernimento, sabedoria, né, visão espiritual. E na nossa próxima aula, a 7ª aula, falaremos sobre a grande tribulação. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, os 144.000, as 2 testemunhas e muito mais. Vai ser uma grande bênção. Então não perca, vamos estar juntos aprendendo a palavra do Senhor e que Deus te abençoe poderosamente você e toda a sua família. Não se esqueça, curta, compartilha, se inscreva no canal, né, para você ficar recebendo nossas atualizações. E eu agradeço a todos aqueles que têm estado conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Amém.